Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, em que eu faço aqui com vocês e para vocês o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel e André Luiz, e a cada capítulo eles recorrem a um conteúdo da codificação para dar suas opiniões espíritas, né? Chegamos agora ao capítulo 60, o último capítulo, ou seja, o último capítulo, este aqui é o último vídeo desse estudo dirigido, né? E esse último capítulo se chama Evangelho e Espiritismo. Então, Evangelho e Espiritismo, capítulo 60, e que vai recorrer a um conteúdo do livro A Gênese, né, da codificação, né, A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, né, é o livro que tem um nome maior, né, justamente no capítulo 1, que se chama Caracteres da Revelação Espírita, né, e especificamente o item 41, que é apenas um parágrafo, que vai falar aqui, né, dentro desse assunto, caracteres da revelação espírita, né, um capítulo, né, você vê, tópico 41, um capítulo bem grande, que fala de todas as características, né, da revelação espírita para nós, né, eu convido a todos a ler o capítulo inteiro, mas aqui para o nosso estudo é só esse item 41, né. Então, assim, o espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, olha só, alguém já falou alguma vez que o Espiritismo iria destruir o Evangelho? Nossa Senhora. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela, veja bem, que revela, não, o Espiritismo não cria novas leis da natureza, ele revela até então que nos eram desconhecidas, né? Explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que o Cristo disse e fez, né? Então o Espiritismo o que é que faz, né? Ele esclarece, na verdade ele resgata o cristianismo, as palavras de Jesus na forma primitiva, né? Sem as inserções que ao longo da história foram feitas, né? As conveniências humanas, né? Então ele vem revelar pelas leis da natureza, né? Que a gente conhece com o Espiritismo. Inclusive as leis estão lá, tem a parte 3 do Livro dos Espíritos, né? As leis morais, as leis naturais, as leis universais, né? O nosso estudo. Traz à luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos. Obscuro, gente, porque não havia na época não havia como compreender totalmente aquilo que ele estava dizendo, porque novas ideias, novos conhecimentos teriam que vir depois, e vieram, né, para que aquelas palavras, certas palavras de Jesus, pudessem ser compreendidas. Está escrito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Certas partes traz à luz sobre pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis, né? Ou pareciam inadmissíveis, que é pior ainda, né? As compreendem sem esforço. Então, com o Espiritismo, compreendemos muito melhor e sem esforço as ideias, os ensinamentos do Cristo. Com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Então, assim, compreendem sem esforço com a ajuda do Espiritismo e as admitem. Veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria, porque Jesus falava muito por parábolas, por metáfora, né? O Cristo lhes parece maior. Não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Realmente é aquele que representa realmente Deus, as leis de Deus, né? Então é isso. Então esse parágrafo ele fala resumidamente aqui o que o Evangelho segundo o Espiritismo faz, né? Aqui no livro A Gênese, né? Bom, então aqui no capítulo 60, Evangelho e Espiritismo, né? Emmanuel inspirado, né? Nesse parágrafo aí da Gênese,
ele vai nos dizer assim: todos aqueles que negam a feição religiosa do Espiritismo, recusando-lhe a posição de cristianismo restaurado, de certo ainda não abarcaram, em considerações mais amplas, a essência evangélica em que se lhe estruturam os princípios nos mais íntimos fundamentos. Porque assim, gente, quando fala estrutura, feição religiosa, é a nossa religião no nosso íntimo, nossa ligação com Deus. Não é a religião dogmática como as outras religiões da Terra. Realmente o Espiritismo não veio para ser uma religião dogmática, né? Mas assim, ele veio para estimular a nossa religiosidade íntima, a nossa ligação com Deus, né? E muitos queriam negar isso. Muitos em outras épocas, né? Outras épocas do Espiritismo, queriam que o Espiritismo fosse só uma ciência experimental, né? Uma ciência prática que faz pesquisa, que faz contato com os espíritos e tal. Inclusive havia um grande conflito na FEB, na Federação Espírita Brasileira, com relação a isso. Havia uma divisão, né, entre os espíritas místicos, sei lá qual era a palavra que eles usavam, ou religiosos, os espíritas cientistas, né? E Bezerra de Menezes, que era o presidente da FEB nesse período, tentava o quê? Unificar isso aí, tentava, né, apaziguar essas questões. Imagine, né, doutor Bezerra? Não deve ter sido nada fácil, só uma alma mesmo para um doutor Bezerra para administrar uma situação dessa, né? Mas é isso. Então vamos lá, continuando aqui. Examinemos pela rama alguns pontos mais importantes de formação do testamento kardeciano. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, né, que é a primeira que inaugura a doutrina espírita, que se popularizou com 1018 questões, sabiamente explanadas, não obstante os primores filosóficos de que se compõe, é um código de responsabilidade moral iniciado com duas proposições acerca de Deus e do infinito e rematado com outras duas que se reportam ao reino do Cristo nos corações e ao reinado do bem no caminho dos homens. Então estão lá as questões do Livro dos Espíritos. Já começa até perguntando o que é Deus, né? O que é o infinito, né? Qual o maior exemplo de espírito encarnado que já pisou sobre a terra, veio de Jesus, né? Então o Espiritismo, ele com sua 1018 questões, olha só. Então ele realmente ele abre, né? É um livro realmente que abre as portas, né, definitivamente para conhecermos o plano espiritual. Claro, esse conhecimento é até certo ponto, né? Claro, né? A gente saber tudo só estando lá, né? Mas já nos dá uma ideia muito mais ampla, muito mais digna, né, do que são as realidades espirituais. Tanto que é o livro dos espíritos, não é o livro de fulano, de cicrano, como diz Kardec, né? Ele não queria nem assinar, tanto que ele botou o pseudônimo Allan Kardec, né? Porque ele disse que a obra não é dele, a obra é dos espíritos, né? Inclusive, os seus escritos, segundo ele, na codificação, eram todos revisados pelos espíritos também, né? Então, vamos lá. O Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação espírita, né? O Livro dos Médiuns, volume de metodologia para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, apresenta de entrada valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual. Tem lá, há espíritos, né? Isso aí é laboratório do mundo invisível, inclusive, né? É muito interessante esse capítulo, inclusive, né? Mas vamos lá. Valiosa argumentação alusiva à existência do mundo espiritual e reúne no encerramento diversas comunicações de individualidades desencarnadas, né? Diversas mesmo, né? Ao mesmo tempo que nos convida ao exame sério e imparcial de todas as mensagens recolhidas do além, né,
por via mediúnica, salientando-se que a primeira página da seleção exposta começa com a significativa advertência de Agostinho: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da vida nova que vos destina, né? Que é o conhecimento da vida espiritual, né? Então, esse livro dos médiuns, né, ele nos mostra, né, como, né, é um verdadeiro manual de como devemos nos comunicar com maior segurança possível com o plano espiritual, interagir com o plano espiritual, né? Eu acho uma leitura essencial. Tem muita gente que não lê o livro dos médiuns porque, mas eu não trabalho com trabalhos mediúnicos no centro, eu só vou para a doutrinária, só faço trabalho social, então eu não leio o livro dos médiuns. Isso para mim, eu já falei em outros vídeos, isso é um erro. O livro dos médiuns é um livro doutrinário muito importante, mesmo que você não trabalhe com mediúnica, né? Porque ele nos dá uma ideia muito mais exata, mais do que do livro dos Espíritos. Ele corrobora com o livro dos Espíritos sobre a questão da relação com o plano espiritual e nos ensina sobre as mistificações, como a gente se prevenir das mistificações, dos enganos e tudo mais, ao qual todos nós, trabalhadores de mediúnico ou não, podemos estar expostos. Então, é uma leitura muito importante, a leitura do livro dos médiuns, com certeza. E aí Allan Kardec, né? Emmanuel continua aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, né, abre as próprias elucidações com judicioso apontamento em torno de Moisés e da lei antiga, né, que é logo no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Em seguida, os ensinos de Jesus, né, que seria a segunda revelação, em todo o texto, para concluir, alinhando comovedores poemas de exaltação à prece, né, que é a conclusão, né, que é aquela coletânea de preces espíritas, deixando bem claro que a prece não precisa de palavras, né, mas como nós ainda temos nossas dificuldades, Allan Kardec nos ofereceu aquela coletânea ali para a gente se basear, né, só isso. Mas são muito belas, viu? Belos poemas preces, vamos dizer assim, né? Muito bons. O Céu e o Inferno, né? A quarta obra, em torno, né? Tomo de cogitações francamente religiosas, segundo a definição do título, começa analisando o porvir humano do ponto de vista espiritual e termina com o ditado de José, o cego, espírito de evolução mediana, que encarece a necessidade do sofrimento no serviço expiatório da consciência culpada e destaca a excelência da reencarnação na justiça divina, né? Então, essa comunicação, que o Céu e o Inferno tem uma primeira parte, né, que nos fala sobre o conceito de céu, de inferno, de anjos, de demônios, nos demonstrando que céu e inferno é uma construção interior nossa, né? Não é um lugar circunscrito, o céu e o inferno, é uma condição interior nossa, né? O reino de Deus começa dentro de vós. O inferno também, se a gente construir, né? Então começa por aí, que os anjos e os demônios não são mais do que os espíritos, né? Como nós, ainda na inferioridade espiritual ou na superioridade espiritual, que nós chamamos de anjos, né? Então, ele nos aprende. E a segunda parte são os exemplos, são as comunicações mediúnicas de espíritos nas suas mais variadas condições espirituais no plano espiritual. Espíritos felizes, espíritos em sofrimentos, espíritos criminosos, espíritos suicidas e por aí vai, né? E tem essa mensagem do cego José, especificamente Emmanuel comenta aqui, que ele destaca a excelência da reencarnação, né, na justiça divina, né? Inclusive, se não houver reencarnação, não há justiça divina, se a gente for parar para meditar com bastante calma, não é? A justiça divina se faz muito pela reencarnação. A Gênese, que é o livro que recorreu para esse capítulo aqui, para essa opinião espírita, né? A Gênese, o livro da codificação que enfeixa arrojadas teses de ciência e filosofia. Arrojadas mesmo, viu? Enfileira 18 capítulos, com mais de 100 artigos, dos quais da terça parte se referem exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre,
acrescendo notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de Consolador prometido, né, o Consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo, e despede-se com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade, né? Assim que ele conclui, né? Com essas reflexões sobre a nova geração de espíritos, né, encarnados e a regeneração da humanidade, né? É um livro que, na verdade, são 3 em 1, né? É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, né? A Gênese, que fala sobre realmente a formação da Terra, sobre Deus, sobre a criação, né? A Gênese física, a Gênese material, a Gênese espiritual e por aí vai, né? A segunda parte, que são os milagres, né? Que tentar discorrer, né? Como os milagres, a luz da doutrina espírita, dos fenômenos espíritas, como é que foram, né, aconteceram os milagres de Jesus, né? E as predições, né? O que são predições? São as previsões, né? Como se chamava antigamente as profecias, né? Quando se diz, né? Quando os espíritos nos diz coisas que vão acontecer no futuro, né? Que são coisas que nunca são ditas assim claramente, com datas, com momentos certos, né? Inclusive para ter cuidado com isso, os espíritos que fornecem datas, fornecem lugares, ter cuidado, que isso podem ser comunicações mistificadoras. Eles falam, sim, de coisas, acontecimentos futuros, mas acontecimentos assim, eles falam sem determinar momentos, né? Sem determinar momentos. E é sempre mais ligados a questões morais, né? Sempre mais ligado a questões morais, né? Então aqui Emmanuel comenta sobre os 5 livros. Eu, inclusive, né, com a licença aqui de Emmanuel, eu discordo que sejam 5, são 6, né? Porque eu acho que o livro, né, o livrinho O que é o Espiritismo, também é uma parte integrante da codificação. Integrante, né? Que ele realmente resume muita coisa ali, né? E mostra os 3 diálogos com o crítico, com o cético e com o padre, que são diálogos maravilhosos, muito esclarecedores. Então, eu não gosto de o Pentateuco, eu não gosto muito desse negócio de Pentateuco, não. Fica parecendo que está imitando o Moisés, o Pentateuco, o mosaico, né? Se quer botar, para mim é o Hexateuco, né? O livro, o que é o Espiritismo, né? Bom, isso é um acréscimo meu, né? Pedindo licença a Emmanuel aqui. Mas tudo bem. Então, aqui no último parágrafo, né? Nosso último parágrafo do capítulo e do livro, né? Ele diz assim: cremos de boa fé que todos os companheiros, propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo, assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover, né? Então, assim, ele está dizendo que muita gente afasta das questões religiosas para livrar o espiritismo da superstição e do fanatismo, que são realmente coisas bastante danosas a qualquer doutrina, né? Que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Quer dizer, o conhecimento espírita realmente nos obriga, né, direto ou indiretamente, a remover essas questões de fanatismo, de misticismo, né, superstição, essa coisa toda. Nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. Então, não existe espiritismo verdadeiramente, a revelação espírita, o consolador prometido, sem o cristianismo. Mas é o cristianismo na sua forma pura, na sua forma primitiva, né? Sem, como eu falei anteriormente, sem adaptação às nossas conveniências, né? É os ensinamentos de Jesus, né? É o Consolador prometido, que o próprio Jesus prometeu, que vem restabelecer as coisas, né, que ele sabia que iriam deturpar o cristianismo ao longo da história, Cristo bem sabia, que veio restabelecer as coisas e esclarecer aquilo que ficou obscuro. Esclarecer o que não foi entendido, né? Então, isso acontece porque
se após 19 séculos, no nosso caso agora mais de 20, né? Se após 19 séculos de teologia arbitrária, não, veja bem, fizeram uma teologia arbitrária em cima do cristianismo, né? Infelizmente, né? Então, após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender agora no mundo o Evangelho e Jesus Cristo sem Allan Kardec. Manda a lógica se proclame que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo de ponta a ponta. Quer dizer, Kardec veio esclarecer, né, aquilo que, mas eu digo nem a pessoa só de Allan Kardec, o professor Rivail, mas realmente o Espiritismo, né, veio esclarecer, né, tirar todos os enganos que foi misturado ao cristianismo, separar o joio que foi misturado ao bom grão, que é o cristianismo, né? Por isso que o próprio Emmanuel fala para Chico Xavier, quando eles vai começar o trabalho: se eu me afastar de Jesus e de Kardec, você fica com eles e me esquece. Ou seja, se você me afastar dos princípios libertadores de consciências da doutrina espírita, você me esquece e fica com a doutrina espírita. Ok, gente? E aí chegamos aqui ao final do nosso capítulo 60 e chegamos ao final também, gente, do estudo do Opinião Espírita, né? Aqui com esse vídeo, né? Foi uma jornada longa, né? O primeiro vídeo com a introdução foi postado aqui no Raciocínios Espírita no dia 14 de dezembro de 2020, né? E agora estamos aqui concluindo, né? Eu espero que tenha sido útil a todos que acompanharam, ou melhor, que continue sendo útil, porque os vídeos estarão aqui no Raciocínio Espírita, oh meu Deus do céu, acho que até me emocionei. Os vídeos continuarão aqui, né? No Raciocínios Espíritas, à disposição de todos que queiram acessar. Os 61 vídeos, né? Que é a introdução, e os 60 capítulos estarão aqui à disposição de todos sempre aqui no Raciocínios Espíritas. Ok, gente? Então, quem gostou aí, curte, quem achar útil, compartilha, né? Quem chegou agora, se inscreve, né, no canal e vê os outros vídeos do Opinião Espírita, né? Vê a série toda, ok? Então, a todos aí, um forte abraço e fiquem com Deus.